Mais uma vez eu queria agradecer àqueles que dedicam um período do seu dia para assistir os meus vídeos. É um grande prazer tê-los aqui conosco. E gostaria de começar essa explanação falando de uma fala que eu ouvi na graduação, no curso de graduação que eu tive a oportunidade de fazer, e que muito me marcou, que apesar de ter sido uma coisa bastante simples, eu nunca tinha parado para pensar sobre, e a partir do momento em que o professor abordou aquele assunto, ele passou a fazer todo sentido para mim, e eu comecei a aplicar isso na minha vida prática e continuar ensinando, né? Continuar reproduzindo esse conhecimento a partir das minhas aulas para os meus alunos. Bom, em síntese, o que ele quis dizer é que nós seres humanos, nós não devemos vivenciar a vida, né? Nós não devemos nos relacionar com o mundo de maneira rígida, até porque nós interpretamos papéis e nós precisamos ter a flexibilidade para assumir e desempenhar bem cada papel que nós nos fazemos inseridos. Então, a exemplo, eu poderia dizer que eu sou pai e sou filho. Quando eu estou sendo pai, eu preciso interpretar bem o papel de pai, mas quando eu estou sendo filho, eu não posso querer ser pai, mas pelo contrário, devo interpretar bem o papel de filho. E assim em todas as outras áreas, como por exemplo, eu sou professor, e como professor eu me esmero para fazer o melhor possível, para ensinar, para transmitir o conhecimento da melhor maneira possível, sem parcialidade, né? sem colocar as minhas opiniões pessoais como se elas fossem a verdade, mas procuro estimular nos alunos aquilo que eles já sabem e a capacidade de pensar e refletir profundamente sobre as questões que estão sendo abordadas. Meus alunos que tiveram a oportunidade de ouvir, de participar de alguma aula minha, devem ter isso em mente. Já quando eu estou estudando, que é algo que eu faço por prazer, como eu disse anteriormente, inclusive continuo como aluno, continuo sempre que tenho a oportunidade de participar de alguma palestra, de algum curso, eu faço isso voluntariamente como uma coisa que me dá muito prazer. E, inclusive estou buscando aí um mestrado regular que eu possa me inscrever na área de psicologia, psicanálise, filosofia ou mesmo teologia, mas a princípio eu preferia que fosse em psicologia, psicanálise, filosofia, e eu tenho buscado isso, tenho participado de algumas bancas, ainda não tive o privilégio de ser aprovado, de ser escolhido, na verdade, aprovado eu fui em 2, mas não fui escolhido pelo professor para seguir com a linha de pesquisa. Vamos continuar, quem sabe uma hora a gente consegue. E aí quando lá estiver, eu tenho a convicção de que eu vou me esmerar para ser o melhor aluno possível, como sempre fui. Aliás, meus professores, tanto da graduação em psicologia, quanto da graduação em teologia, quanto do curso de pós-graduação, de qualquer outro curso desses que eu mostrei para vocês no vídeo passado, tem competência em dizer que eu realmente sempre procurei ser o melhor possível, tirar as melhores notas, me sobressair com a qualificação da aquisição do conhecimento, comprar os livros, me aprofundar no estudo, não consigo ser superficial, em nada que eu faço, principalmente nessa área do saber. E então, a partir disso, eu gostaria de pedir para que vocês não me olhassem nesse vídeo como psicólogo, como psicanalista, como um profissional da área psi. Eu estou vindo a vocês hoje nesse vídeo interpretando o papel, se assim podemos dizer, de representante da Universidade Cristã do Brasil. Que, como eu já disse, eu sou presidente dessa instituição e a partir dela nós oferecemos alguns cursos na área de teologia e afins. Então eu gostaria que a partir desse momento vocês me olhassem como presidente da Universidade Cristã do Brasil. E é assim, a partir dessa prerrogativa, que eu gostaria de abordar um tema bastante interessante que eu tive conhecimento agora essa semana, a partir do momento em que recebi o jornal do Conselho Regional de Psicologia do Estado do Rio de Janeiro, recebi aqui em minha casa, e logo nas primeiras páginas, para ser mais preciso, na página 6, eu tive a grata satisfação de ler um artigo totalmente dedicado à nossa instituição, a Universidade Cristã do Brasil.
E por isso eu queria primeiro agradecer ao Conselho de Psicologia pela publicidade gratuita, né? Eu imagino que esse jornal deva ter ido para todos os profissionais filiados, né, regulares com o Conselho de Psicologia. E aí, bastante gente tomou conhecimento da nossa instituição. Muito obrigado a todos vocês. Como esse jornal aqui vai dizer, logo na primeira página, que os conceitos emitidos nos artigos assinados são de responsabilidade dos autores, não refletindo necessariamente a opinião do CRPRJ, e considerando que esse artigo da página 6, que aborda a nossa instituição, não foi assinado, eu creio que, de acordo com as próprias explicações, ele reflita a opinião do CRPRJ. E é exatamente por isso que eu não estou me dirigindo a nenhum conselheiro, a nenhum indivíduo em particular que tenha escrito essa matéria, mas vou me dirigir à própria instituição, Conselho Regional de Psicologia do Estado do Rio de Janeiro, a própria autarquia. Até porque, na verdade, eu pensei bastante se eu falaria, se eu não falaria, porque isso daqui é tão absurdo que eu achei que nem deveria perder o meu tempo em responder. Mas eu imagino que há pessoas desinformadas e, como eu sou um educador, eu me sinto no direito e no dever até de orientar aqueles que falam sem embasamento. Já no título, ele fala Manifesto do CRPRJ contra a oferta de curso de psicologia pela Universidade Cristã do Brasil. Psicologia? Quando foi que a Universidade Cristã do Brasil ofereceu um curso de psicologia? Só por aí a gente já vê que esse artigo aqui é totalmente infundado, né? Na verdade, o curso que nós oferecemos e continuamos a oferecer é psicoteologia, volto a afirmar. E durante o texto do artigo, que inclusive foi muito bem redigido, parabéns, uma crítica bastante consistente, porém sem fundamentação. E aliás, vocês parecem estar agindo como agem os crentes, né? Falando daquelas coisas que desconhecem profundamente, criando imagens, ideias e rotulando as pessoas e as instituições com base naquilo que vocês acham, sem ter jamais vindo até a instituição para poder se informar do que nós estamos aqui a fazer. E aí, logo no começo, ele fala que nós oferecemos um curso de psicoterapia cristã, que o título era Psicoterapia Cristã. Não, nunca foi. O curso sempre foi Psicoteologia Clínica. O que aconteceu, como eu já expliquei num vídeo anterior, inclusive ao próprio Conselho Federal de Psicologia e ao Ministério Público Federal, é que o nosso primeiro material de divulgação, ele saiu com um erro na palavra terapia. A chamada era: você já pensou em ser um terapeuta cristão? E o primeiro material veio com psicoterapeuta cristão. Isso realmente é um erro, nós reconhecemos o erro, corrigimos o erro, tiramos o material do ar, lançamos uma errata, uma nota de esclarecimento, nos desculpamos com os colegas que perceberam o erro, não foi a nossa intenção, mas errar é humano, meus irmãos. Então a gente percebe que não poderia ser diferente, mas a partir do momento que a gente identificou o erro, nós nos corrigimos, nós nos retratamos da mesma forma que eu gostaria que acontecesse com esse artigo aqui, se bem que eu acho que é esperar muito de uma instituição que age dessa forma. Mais adiante ele vai dizer, o artigo vai dizer, no entanto, quanto esta formação ultrapassa as fronteiras da religião e se introduz no terreno profissional público, como das disciplinas psicologia, psiquiatria e psicanálise, embora esta não seja profissão regulamentada, insere-se aí o dogmatismo em doses variadas, a intolerância, a imposição mais ou menos velada de determinadas crenças e orientações, como as sexuais, né? Então, esse tipo de situação aqui é lastimável, porque eu vou preservar a identidade, o nome do meu amigo, do meu colega, mas aqueles que me conhecem de perto sabem que a minha visão acerca desse tema é uma visão humanista, uma visão completamente diferente do que vocês imaginam que seja. Ninguém vai me perguntar nada, entendeu? Então,
Para quem sabe, eu represento uma outra instituição também bastante reconhecida no Brasil na área de psicanálise, como presidente dela, e eu particularmente escolhi para ser o meu vice-presidente um psicanalista homoafetivo, homossexual. Eu estou preservando o seu nome, meu amigo, mas eu sei que você não tem problema com isso, e se em algum momento você assistir esse vídeo e quiser se posicionar para mostrar que eu não estou falando aqui em verdade, fique à vontade. Tá? Eu escolhi esse profissional pela sua competência, pelo seu caráter, pelo seu exemplo de profissional, pela sua qualificação na área acadêmica, e foi o meu vice-presidente durante muito tempo. Aliás, sinto a falta dele aqui, né? Porque ele realmente contribuiu muito para o crescimento da instituição e é alguém de extrema competência, independente do que ele se posiciona, de como ele se posiciona acerca da sua sexualidade. Sexualidade é particularidade de cada um. Se é certo ou errado, quem vai julgar isso não sou eu não, aliás, ninguém. Então, essa é a minha posição quanto a esses temas. Então, quando eu leio alguém me dizendo que qualquer instrução que vir da instituição que eu represento vai ser intolerante quanto às questões de sexualidade, eu acho isso sinceramente deplorável, entendeu? Deplorável. Esse profissional, inclusive, ele deixou de ser o meu vice-presidente por vontade própria, porque ele viajou para a região norte do Brasil e como missionário abrindo igrejas cristãs contemporâneas, da qual ele era pastor. Eu tive muito problema dentro da igreja evangélica por ter colocado alguém com essas especificidades, né? E realmente existe sim o preconceito, existe sim a intolerância, mas é exatamente o oposto no nosso caso. Nós brigamos para que o evangélico tenha uma visão mais humanista e que saiba se relacionar melhor com todo tipo de público, né? Então eu realmente me manifesto contra essa colocação, porque nunca foi essa a nossa forma de agir, né? Nós sempre fomos tolerantes, nós sempre fomos humanistas, nós sempre fomos éticos, respeitadores, entendendo que cada um tem o direito de agir da forma como bem entender. Não somos nós que devemos julgar isso. E eu torno a dizer, parece que o Conselho de Psicologia está agindo como age aqueles crentes desavisados que, sem saber de nada, criam as suas opiniões sem qualquer fundamento. Nossa instituição, ela é uma instituição idônea, é uma instituição séria e jamais promoveria qualquer tipo de intolerância, né? Seja ela de orientação sexual ou de qualquer outra, né? Esse caso é uma prova disso. E não é o fato de ser cristão que é sinônimo de intolerância. Pelo amor de Deus, onde é que vocês estão? Que mundo é esse que vocês vivem? Né? Vocês não conhecem os projetos de igrejas inclusivas, vocês não conhecem os projetos das igrejas históricas, você não conhece o modo operandi das da grande maioria das igrejas de tradição, ou vocês estão medindo todo mundo por igrejas neopentecostais, por igrejas de portinhas que são abertas sem qualquer fundamento, sem qualquer formação, sem qualquer conhecimento? Não é o caso aqui não. Pelo amor de Deus, para de falar besteira. Está ficando feio para vocês, entendeu? Então, eu gostaria de repudiar publicamente esse artigo, agradecer sim por ter sido lembrado, né, por ter sido mencionado. Isso prova que a nossa instituição está alcançando locais, né, níveis da sociedade que nós não esperávamos, mas realmente eu preciso corrigir o erro quando ele se mostra presente. Qualquer um que nos conheça, inclusive convido os profissionais psicólogos, os profissionais psicanalistas, convido principalmente os teólogos, mas todos os terapeutas a conhecer o nosso trabalho, independente de credo, de crença, de orientação religiosa, de orientação sexual ou de ideação filosófica, enfim, fique à vontade. Nós estamos aqui de portas abertas. A instituição ela é livre, né? Ela é uma instituição de ensino livre e ela propõe continuar promovendo essa liberdade do pensar e de agir
em todas as suas instâncias a partir de suas formações. Bom, é isso que eu queria dizer. Queria mais uma vez deixar claro que o meu repúdio total a esse texto, lamentável que o CRP haja dessa forma. Esperava que nós tivéssemos pelo menos sido procurados, que o nosso trabalho pelo menos tivesse sido avaliado, né? E a partir de então tivesse o dado ou as informações suficientes para fazer um artigo, uma crítica que fosse, porque eu adoro crítica. Aliás, eu cresci muito com as críticas. Queria agradecer a minha esposa, aos meus amigos, aos meus alunos e a todos que tiveram a competência de observar em mim alguma coisa que merecia ser criticada, porque foi a partir dessas críticas que eu cresci e me tornei quem eu sou hoje. Mas esse tipo de crítica aqui é lamentável. Entendeu? Esse tipo de crítica que as pessoas fazem sem ter qualquer conhecimento do assunto é lamentável, ainda mais quando vem do Conselho Regional de Psicologia. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento a todos que me ouviram e mais uma vez o convite para conhecer a nossa instituição no site www.universidadecristãsentildobrasil.org.br. Um abraço e até a próxima.